Aqui no nosso estúdio, eu recebo Camila Vilela, que é psicóloga, vai ajudar a gente nesse bate-papo. Obrigada pela sua presença. Junto com a Camila Dias, que é advogada, vai orientar também todos os nossos telespectadores. E a Leni Bonifácio, que ela já passou por isso, e ela vai explicar para a gente agora, né, como é que foi essa coragem que você teve na época. Igual a gente viu também da reportagem, que às vezes a vítima demora a registrar o boletim de ocorrência, a solicitar a medida protetiva. Como é que foi isso para você na época? Boa tarde. Boa tarde, Leni. Na época, eu tinha muito medo, né? Não porque assim ele me ameaçava, é porque eu não tinha trabalho, eu não tinha currículo, eu não tinha nada e não tinha quem me ajudasse financeiramente. Então, eu tinha medo de passar necessidades. Mas, quando eu assim, chegou a um ponto que eu falei, não dá, eu preciso denunciar. E aí, eu fui lá, fiz o processo, né, do boletim, tudo certinho, e fiz a medida protetiva. Depois de quanto tempo de relacionamento você teve essa coragem? 16 anos. Camila, essa é a realidade das mulheres vítimas de violência doméstica, né? Igual a gente viu ali, na verdade, a realidade é que mais de 70% não denuncia. É um dado assustador, né? E são inúmeros fatores, né, Roberta? Esse medo, como da nossa participante aqui, que acaba delimitando essa força, o lugar onde elas estão de dependência desses homens, financeira, né, emocional. Então, assim, infelizmente, e com esse dado tão alto, a gente fica imaginando que isso está se repetindo. Os ciclos não cessam, porque se não consegue denunciar, esses homens continuam tendo esse domínio, né, de alguma forma, sobre as suas vítimas, e é muito triste, realmente. E a maioria dos casos é de reincidência, de mulheres que já apanharam mais de uma vez. Que acabam, infelizmente, que normalizando, porque já é um ambiente familiar, né? Esse crime que normalmente, quando a gente pergunta, foi a primeira vez, é difícil, em uma primeira agressão, ela já fazer uma denúncia. Depois, que nem, né, na reportagem, depois de muito tempo, ela conseguiu romper o ciclo, igual a participante também. E o nosso estímulo, enquanto justiça, né, enquanto operadores do direito, enfim, as nossas campanhas, sempre esse: não se cale, denuncie, ainda que, por vezes, não tenha descredibilidade diante do que vê, a gente vê numa reportagem, mas se denunciando está difícil, imagina se não denunciar. Então, fica um número perdido. A gente não sabe, né, o que acontece. Eles se aproveitam desse silêncio da vítima, né? Mas antes mesmo da Camila falar sobre esse silêncio, o quanto que isso vai cada vez mais coagindo a vítima, já que você tocou nesse assunto, por que tantas medidas protetivas descumpridas, Camila? Essas medidas descumpridas, Roberta, elas não dizem respeito, nesse ponto, à justiça, e sim o descumprimento por conta do agressor. Porque quando a justiça concede para uma mulher, eu faço uma denúncia, eles identificam e falam: olha, a partir de agora, esse homem não pode se aproximar a 500 metros, não pode frequentar os mesmos lugares, manter uma conversa, nada disso. Eles são intimados e obrigados a manterem. Então, a partir dali, a gente não sabe, não fica sabendo o que acontece. Ele já tem a ordem. Agora, quando o descumpre vem, que aí ele é preso em flagrante, se for denunciado, aí já é um segundo passo. Só que é o que a gente já viu, né? Às vezes, esse descumprimento, a vítima não tem nem oportunidade de denunciar de novo, porque acaba no feminicídio. Agora, trazendo como ilustração o caso de Guaçuí, que é o que a gente está usando como pano de fundo, de uma mulher, que essa é uma situação muito comum, que ela foi lá, conseguiu a primeira medida protetiva, só que depois, passado um tempo, ela resolveu dar uma segunda chance. Ela retirou essa medida protetiva, acreditando no quê? Na mudança. Existe a possibilidade desse agressor mudar de comportamento assim, Camila? Roberta, existe. A gente acredita ainda na mudança humana. Mas assim, você pagaria para ver? Então, assim, uma última conversa, um último contato, um último vínculo, talvez seja a última mesmo. Então, assim, eu acho que é apostar demais na mudança. E aí, alguém que te fez tantas violências... Não é só uma promessa da boca para fora, né? Então, assim, é óbvio que na psicologia a gente vai sempre acreditar que é possível. Mas, na prática... O que ele deveria fazer? Atenção, minha amiga, você que é vítima de violência doméstica, de tempo em tempo acontece isso, e você acaba perdoando o agressor,
qual seria a conduta para que ele, de fato, conseguisse mudar esse comportamento? Roberta, minha orientação seria não acreditar nisso. Vou ser muito sincera, porque assim, nessa crença que é possível mudar, é que existe tantos feminicídios. Então, assim, minha aposta seria, não confie nessa mudança por enquanto. Então, assim, se tiver que mudar, que ele mude em outro relacionamento, que ele mude em outro lugar, bem longe de você. Porque, assim, alguém que te fez tanto mal, te causou tanto sofrimento, você acreditar que do nada ele mudou. E aí o ciclo de violência está envolvido nisso, né? Então, tem a violência, tem o arrependimento, e aí tem a lua de mel, e ele volta bonzinho, e aí depois começa tudo de novo. Então, eu acho que é um risco muito grande. No mínimo, essa pessoa teria que buscar uma ajuda psicológica? Muito. Uma ajuda profunda, assim, uma mudança de vida. E não é só entrou na igreja, né, aceitou a Deus. Não é sobre isso. Eu acho que se tiver que mudar, que ele mude em outras relações. Então... Eu vi a Leni concordando com todas as suas falas, porque era exatamente o que você ouvia, Leni. Verdade. A gente tenta, né, dar uma nova oportunidade. E quando você está ali dentro, você vê que não mudou nada. E não vai mudar. Tem pessoas que não mudam. E também não reconhecem, não procuram um médico. Eu já vi falar que se procurar um psicólogo, um psiquiatra, tem um psiquiatra, porque se a pessoa não muda, não sabe, ela tem que descobrir qual é o problema dela para ter a mudança. Porque não muda. Todas as vezes que a gente voltava, tinha uma agressão, porque eu sou muito de falar, eu sou muito faladeira. Eu quero resolver o problema, mas é falando, né? Eu sempre falei alto, né? Me eduquei bastante durante o decorrer do tempo. Mudei algumas coisas para tentar, mas a pessoa não muda. Talvez mudou, como ela disse, nos outros relacionamentos. Agora, comigo, nunca mudou, né? E eu coloquei essa medida protetiva, coloquei, não tirei. Aí, às vezes, me ligava, tira, coitado, vai perder o emprego, não vai trabalhar. E eu falei, vai não, ele consegue emprego. Você ouvia isso de quem? De parentes, de amigos. Coitado, ele é uma bênção, ele é trabalhador, ele é um bom pai. Eu falei, bom, mas eu vou deixar essa medida aí, talvez um dia ele aprenda e trate melhor as outras, melhor do que eu. Exatamente como a gente viu na reportagem, né? 11% das mulheres que são orientadas a retirar essa queixa, essa orientação geralmente vem da família, de amigos próximos. E aí, Camila, a gente vê que muitas mulheres, embora a Leni tenha sido pulso firme e forte, que bom que você está aqui trazendo esse relato, encorajando, incentivando as mulheres, mas a gente vê que muitas acabam retirando essa medida protetiva, esse pedido de medida protetiva, né? E a gente precisa também falar sobre isso. Sim, porque isso gera o quê? A descredibilidade, a força para esse agressor, porque ele manipula essa mulher ao ponto de convencê-la, né, de que aquilo não vai se repetir. E em uma dessas, a gente percebe, até mesmo pelo histórico, que ele sempre avança um pouco mais. Quem já empurrou, na próxima é um tapa, na próxima é um soco, é um objeto que está do lado, os filhos que estão na frente assistindo isso. Então, assim, eu, enquanto advogada, tenho a mesma linha de pensamento da psicóloga, da Camila, não existe isso de mais uma chance. Porque mais uma chance você pode não ter mais nenhuma na sua vida. Então, assim, é um risco muito alto se alguém quer uma mudança, que essa mudança aconteça longe de você. Eu vou até abrir agora para as participações e eu quero saber a realidade. Você, minha amiga, você, meu amigo também, que também tem situações contrárias, mas enfim, a gente acaba falando para a maioria porque as estatísticas mostram que as mulheres se tornam, né, a principal vítima. Você já deu alguma chance? E essa pessoa, ela mudou? Seja sincero, seja honesto com o seu sentimento, com essa realidade. Manda pra gente o seu comentário. Não precisa se identificar, tá? Caso você queira, tranquilo. Mas eu quero saber, essa pessoa de fato mudou? Olha só, tem aqui relatos, tem gente dizendo, infelizmente, quando a justiça interfere, já estamos fisicamente e psicologicamente lesionadas. Eu denunciei, mas só quando tinha marcas, a justiça me deu a medida. Mas eu fui perseguida. E essa também a gente sabe que é uma outra realidade, a burocracia que às vezes assim, não sai de imediato, embora na lei existe isso, né, Camila?
tem uma prioridade dependendo do grau aí de perseguição que a mulher vive, né? Assim, é complicado, apesar da gente tá batalhando para que só, entre aspas, o depoimento da vítima seja suficiente, por conta do alto índice também de falsas denúncias, só a mulher chegar declarando sem nenhuma outra prova é difícil de conseguir uma medida protetiva. Então, como ela falou, depois ela conseguiu, né, a sua medida, mas assim, é necessário esse cuidado, né, em estar proferindo, porque acaba que a gente restringe o direito de ir e vir durante, né, um espaço ali dessa vítima. Então, assim, é preciso, com o depoimento... Por que tem casos que demoram tanto? Então, não deveria, né, Roberta? Não deveria. Então, assim, porque isso tudo envolve risco de vida. Então, se ainda fosse o risco só de aproximar e de proferir palavras, mas não é, o risco de vida que essas mulheres correm quando uma pessoa fala, eu vou te destruir. Essa destruição pode ser de diversas formas. Vai pagar para ver, vai esperar, né? Então, assim, leve o que você tiver, o histórico, uma testemunha, se você não for uma agressão física, for uma agressão psicológica, ou foi algo que ele falou ao vivo, mas não tem uma mensagem, procure o máximo de provas que tiver, né, dentro do seu alcance e faça essa denúncia. Outro relato, eu sou policial militar, eu tenho medida protetiva contra o pai da minha filha. Eu larguei a casa que estava pagando o financiamento, a casa que ele alugou, pois sem a minha permissão, depois sem a minha permissão, e ficava com o dinheiro, e na época não pagava pensão. E voltei para perto da minha família. Paguei aluguel por alguns anos, mas graças a Deus eu dei a volta por cima. Outro relato, boa tarde, Alberto, eu demorei 33 anos para denunciar a agressão. Tem gente também dizendo, enquanto a Lei Maria da Penha não passar a punir como crime hediondo, os agressores só vão piorar. E a lei teria que ter prisão de 15 a 30 anos de cadeia em regime fechado. E não existir fiança, assim com certeza vai mudar. Eu vou dar uma segurada rapidinha nesse assunto e eu vou deixar até uma pergunta no ar para a Camila daqui a pouco responder. De que maneira, qual a interpretação, tá, do agressor quando a mulher vai lá e retira essa medida protetiva, esse pedido, essa solicitação, esse registro contra ele? O que isso significa? Qual o impacto disso na cabeça do agressor? O que ele acaba se aproveitando nessa situação? Mas agora eu chamo a sua atenção para esse assunto, porque a Secretaria de Saúde investiga uma possível contaminação de funcionários do Hospital Santa Rita, em Vitória. A gente vai ao vivo agora com a Marla Bermudes, que tem as informações para a gente. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde para você, Robertinha. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, Robertinha, essa notícia preocupa a gente. Por isso, a gente trouxe quem entende do assunto para explicar melhor e para tirar todas essas dúvidas, para não fazer alarde, para a gente não ficar desesperado, talvez com uma situação que não precise de desespero. Por isso, nós vamos conversar agora com o secretário de Saúde aqui do Espírito Santo para falar sobre essa possível contaminação que aconteceu lá no Hospital Santa Rita, em Vitória. A gente sabe da importância, secretário, desse hospital aqui para o Espírito Santo, tratamentos oncológicos, cirurgias. Então é muito importante e por isso o foco todo nesse momento da saúde está lá. O que aconteceu, secretário? Boa tarde. Boa tarde. Bom, o que nós sabemos até o presente momento, né? No fim de semana nós começamos a receber relatos informais de que havia um processo de pessoas contaminadas, né? Apenas funcionários do hospital contaminados por algum vírus ou bactéria respiratória. A partir desse momento, nós começamos um trabalho de investigação em cooperação com o hospital. Nossa equipe de vigilância e a nossa equipe do Laboratório Central estiveram e estão presentes no hospital e nós recolhemos amostras de sangue, de urina, exames pulmonares dos pacientes que tiveram os relatos dessa infecção. E também coletamos amostras que nós chamamos de amostras ambientais, que são amostras de água dos bebedouros, amostras dos filtros de ar-condicionado, amostras de mesas, de cadeiras, de superfícies que essas pessoas tiveram contato. E tudo isso é levado para o nosso laboratório central, que hoje é equipado com as melhores tecnologias do mundo. E lá nós estamos testando, e você vai testando e eliminando possibilidades, eliminando hipóteses. Nós começamos testando vírus. Pela velocidade de contaminação, foram 26 trabalhadores do hospital contaminados de maneira muito rápida. Então nós partimos da hipótese inicial que deveria ser algum vírus que havia contaminado essas pessoas e já praticamente descartamos todos.
e agora a gente continua investigando para bactérias e fungos. Já estamos também com algumas bactérias já descartando, como tuberculose, por exemplo. Não é tuberculose, mas ainda não sabemos exatamente o que causou esse problema. As investigações continuarão até que a gente possa descobrir o que de fato aconteceu. Ao todo, Robertinha, só para a gente conseguir entender, pelo menos o que tem sido notificado é que 26 funcionários estavam internados, alguns já foram para a enfermaria, tem uma pessoa mal ainda na UTI? Nós tivemos relatos oficiais de 26 pessoas, todos funcionários do hospital. Não temos nenhum relato de paciente ou de acompanhante. Repito, não temos relato oficial, né? Pode ser que algum paciente ou acompanhante tenha tido sintomas e tenha ido para casa, tenha tido sintomas mais leves. No caso dos que nós temos certeza da contaminação, são 26 pessoas, a maioria também já está fora do hospital, alguns poucos ainda em enfermaria e um paciente grave que ainda se encontra entubado em leito de UTI. Eu vi um papo de que tinham cancelado, secretário, cirurgias, enfim, cancelou algum serviço do hospital? Nós recebemos esses relatos também na Secretaria de Saúde, fizemos contato com o hospital e o hospital nos informou de forma oficial que todos os serviços estão mantidos normalmente. A ala em que houve essa contaminação, ela foi totalmente desinfectada e, portanto, não há razão para paralisar nesse momento nenhum serviço, até porque desde a última quarta-feira nós não temos relato de nenhuma nova pessoa infectada. Então, nesse momento é importante passar que não há motivo nesse momento para nenhum tipo de alarde. O hospital está em total alerta, a nossa equipe da Secretaria de Saúde também em total alerta para aquilo que está acontecendo lá. Todos os serviços estão mantidos normalmente. No entanto, de fato, algumas cirurgias foram desmarcadas, mas essa é uma decisão individual do médico responsável pela cirurgia. É um ato médico, ele tem a possibilidade, por entender que aquela cirurgia pode aguardar um pouco mais, de desmarcar a cirurgia, visando a segurança da equipe e também a segurança do paciente. Quais são os sintomas em comum dessas pessoas? São sintomas de alguma doença respiratória, mas são sintomas muito fortes. Então, é febre, é coriza, é tosse, dores pelo corpo. Então, são sintomas de uma doença respiratória, como se fosse uma pneumonia. Esse é o relato que nós temos e é para essas questões que nós estamos fazendo essa investigação para descobrirmos. Thiago Hoffmann, secretário aqui de Saúde do Espírito Santo, muito obrigada. Agora a gente vai ler a nota, Robertinha, do hospital para contextualizar e para deixar aqui registrado também. O Hospital Santa Rita disse que por meio da sua Comissão de Controle e Infecção Hospitalar, disse que na última semana os colaboradores apresentaram sintomas, alteração radiológica, sugestiva de pneumonia, como disse o secretário. E aí o hospital reforçou os protocolos assistenciais e de vigilância, mantendo todas as ações de segurança e atuando em cooperação com os órgãos de saúde. Importante destacar que nenhum paciente internado apresentou até o momento sintomas semelhantes, o que levou à hipótese inicial de ser uma possível causa ambiental, atuando sob investigação detalhada. De acordo com o Hospital Santa Rita, todos os atendimentos e serviços seguem funcionando normalmente. Alguns relatos de cirurgia que foi desmarcada foi pontualmente porque o médico não quis fazer a cirurgia para evitar que o paciente não tenha tanta urgência, ficar ali no meio daquela situação. Por enquanto, é isso que temos, essas são as informações e eu volto com você no estúdio, Robertinha. Tá certo, Marla. Obrigada pelas suas informações, a entrevista também do secretário de Saúde, Thiago Hoffmann. E a gente vai aguardando, né, a evolução aí, a recuperação, inclusive, desses, no caso, funcionários que se tornaram pacientes. E agora vamos voltar aqui para o nosso debate, que a gente estava falando sobre violência contra a mulher, principalmente quando a vítima, ela retira a denúncia, ela retira o pedido também perdão, fugiu a palavra, gente, da medida protetiva, que é exatamente o que a gente estava falando. Eu estava aqui lendo os comentários, tem gente dizendo, boa tarde, Alberta, meu nome é Ana, eu fui agredida no meu primeiro casamento diversas vezes. Um dia eu tomei coragem e chamei a polícia. Eu tinha medo porque eu tinha filhos pequenos com ele, mas um dia fui para frente, tomei coragem e levei para a polícia. Ele falou que iria mudar, mas eu não acreditei. Me separei dele já tem 10 anos, segui minha vida, eu não acreditei na mudança. Outro relato também que chegou para a gente, Roberta, eu dei chance na época e tudo voltava a ser como antes. Aí, com o tempo, eu percebi que não valia mais a pena. Segui sem ele e eu tenho uma vida muito diferente hoje em dia.
E aí eu deixei uma pergunta no ar para Camila Vilela, psicóloga, sobre o seguinte, Camila. O que isso representa para o homem agressor quando ele consegue, quando ele tem esse poder de persuasão, de conseguir fazer com que ela retire esse pedido de medida protetiva? Psicologicamente falando, o que isso representa para ele? Então, que ele está no controle, ele continua no controle. Então, se a violência é muitas vezes embasada na culpa, então assim, ela continua na relação porque ela se sente culpada, ele bateu porque ele estava irritado, porque ela se comportou de uma forma inadequada, ela estava com uma roupa que não era legal, e aí ele vai perder o emprego por conta dela, por causa da medida. Então assim, a mulher novamente entra no papel de culpa e ele, a vítima, coitadinho. E aí, quando ela tira a medida protetiva, então ele prova que ele continua no controle. Então, a mulher, mais uma vez, dá esse poder para essa figura masculina que é o homem violento. E aí, como nossa convidada falou, né, não existe... O meio fala, né, ele é um bom amigo, ele é um bom pai, ele é trabalhador. Gente, não existe bom pai que comete uma violência contra a mãe. Não existe bom pai que faz a criança estar num ciclo de violência, presenciando agressão, entendendo que aquilo é amor, que aquilo é afeto, que bater faz parte. Então, não existe bom pai, não existe bom trabalhador. Né? Então, se ele tiver que recuperar a vida dele, é uma consequência dele. Então, a culpa não é da mulher. Nesses pedidos que você ouvia da família, dos amigos, volta para ele, retira a medida protetiva, né? Você chegava a ficar na dúvida? Isso mexia com você, Leni? Eu ficava, porque assim, eu gostava dele, né? Na verdade, eu não queria, tinha vários fatores, né, que me fazia ficar nesse relacionamento. Mas toda vez que nós voltávamos, de novo, eu tinha que correr atrás de pensão, eu queria pensão, aí eu apanhava perto de recepcionista, perto de colegas, dentro de hotéis, e dava aquela porrada, me jogava no chão, o sangue descia, a polícia pegava, nós levávamos para lá, aí pagava a fiança, e só ia responder depois, né, que passava os 6 meses, né, que no caso era 6 meses, e ficava ali, mas aí pagava a fiança, eu não sei se até hoje tem a fiança, né, e ficava livre, nunca ficou preso. Olha, só para finalizar um comentário aqui, a pessoa diz, eu saí de um casamento para nunca mais voltar. Só eu sei o que eu passei e calada. Né? A gente encerra com um depoimento que encoraja, assim como a Leni, né, também trouxe esse relato dela, que a gente precisa realmente seguir a vida. Não deu certo com ele, vamos seguir então com quem dá certo, ou então que seja sozinha, né? Porque antes só do que é mal acompanhado. Obrigada, Camila, pela sua participação. Obrigada também, Camila Dias, pela sua presença. E Leni, também volte sempre, tá?